Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós estamos chegando com mais um subsídio para professores da escola dominical. Como fiz na semana passada, trouxe um complemento da lição que tem o objetivo de auxiliar, de ajudar os professores que vão comentar essas lições. Próxima lição já está postada, sei que muitos irmãos já viram a lição no nosso canal. Mas o assunto é muito vasto, é muito profundo, então eu desejei trazer um pouco mais de conteúdo. A lição do próximo domingo é a lição de número 4. Deus é triuno. E eu gostaria então de acrescentar alguns detalhes àquilo que nós já gravamos, já postamos. Eu retorno a este assunto principalmente pelo fato de que a doutrina da Trindade é de grande importância para a igreja. Não é um assunto de fácil compreensão. Às vezes você tem que ouvir um assunto várias vezes para poder assimilar, começar a fazer uma configuração, vamos dizer assim, na sua própria mente, para ganhar consistência aquilo que a Bíblia está dizendo, que ela representa, o que ela significa. A doutrina da Trindade é uma dessas doutrinas grandemente profunda. E como não é um assunto de fácil compreensão, nós precisamos muito da ajuda do Espírito Santo para entrar nesse terreno que eu chamo ele de sagrado, talvez o terreno mais sagrado da revelação que Deus tem dado aos homens, porque é a revelação do seu caráter, da sua personalidade, da sua forma de ser. Temos que ter humildade para dizer que não sabemos tudo, e especialmente sobre o mistério Deus, né? Deus é um mistério. Então trata-se de uma revelação muito elevada, está além de nossa própria estrutura racional, precisa de revelação. Vamos considerar então a nossa limitação, mas vamos nos apegar de forma estrita, de forma dedicada à revelação das Escrituras, porque as Escrituras é o manual da fé cristã e, consequentemente, ele fala bastante a respeito do Deus Trino. A primeira coisa que nós encontramos claramente expresso na Bíblia é que Deus, Pai, é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Os três não são manifestações diferentes de uma mesma pessoa, não. São três pessoas distintas, integradas pela mesma substância divina. É difícil achar as palavras para falar da natureza de Deus, da essência de Deus. Mas vamos imaginar, a essência divina é uma, mas as pessoas que possuem a mesma essência divina são três. Os três não são, então, manifestações diferentes de uma mesma pessoa. Não, são manifestações de três pessoas. O detalhe é que cada uma das pessoas da divindade tem a mesma essência, a mesma substância. Considerando esta íntima relação das pessoas da divindade, nós podemos afirmar que qualquer que seja a obra realizada por uma das pessoas, em última análise, sempre será uma obra atribuída ao Deus Trino. Quando falamos assim, Deus é Criador, nós estamos atribuindo a criação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Deus Trino é o Deus que sustenta o universo. Nós estamos falando da obra conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em cada dispensação, nós vamos ver que uma pessoa da triunidade
fica em evidência, dentro daquele plano, dentro daquele momento. Por exemplo, hoje, desde o dia de Pentecostes, nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. Entretanto, isso não quer dizer que o Pai e o Filho não estejam presentes nesta era. Eles estão presentes. A evidência é do Espírito Santo. Mas é impossível que um membro da Trindade trabalhe isoladamente, sozinho. Ele fica em evidência, mas ele está sempre trabalhando em conjunto com o Pai e o Filho. Então, ao contrário do que nós podemos pensar de isolar as pessoas, nós temos que ter a ideia da unidade das pessoas. As pessoas são distintas, mas não são isoladas. E são interrelacionadas o tempo todo. Elas nunca se separam, continuam sempre entrelaçadas por aquilo que elas têm em comum, a substância divina. Por exemplo, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste foi efetivamente o retorno do Filho e do Pai para a igreja. Em João 14,16, o Senhor disse: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, que fique convosco para sempre. Em João 14,18, Ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele estava falando da vinda do Espírito Santo. De repente Ele diz: vocês não estão sozinhos, porque eu voltarei para vós. Então, no sentido mais profundo da palavra, a vinda do Espírito Santo representa o retorno de Cristo à igreja. Em João 14,23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. João 14,23. E o que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo fez morada em nós. Que nós somos templo do Espírito Santo. Mas o que isso significa? Significa que quando o Espírito Santo vem, o Pai e o Filho também vêm. Quem está em evidência? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo continua trabalhando, operando em um acordo, em uma mútua cooperação. O Pai e o Filho estão sempre presentes também. Nesta lição, nós deparamos com algumas falsas doutrinas. Uma delas chama-se o unicismo. O unicismo simplifica equivocadamente o modo de ser de Deus. E eles faz com que Deus se torne uma única pessoa. Eles o unicismo acham que fez uma grande descoberta na Bíblia, quando eles dizem: não, a pessoa do Pai é a mesma do Filho, só muda o nome. E depois a pessoa do Espírito Santo é a mesma do Pai e do Filho. Eles acham que isso é uma grande até revelação, entre aspas, né? Mas na realidade é uma simplificação equivocada do modo de ser divino. Eles dizem: são apenas 3 estágios diferentes. O Pai se revela no início como Pai, depois o Pai se revela como sendo Filho, e por último, o Filho e o Pai se revela como sendo o Espírito Santo. Mas é a mesma pessoa, trocando apenas de roupagem. Não é. Pensar assim seria o mesmo que dizer que durante a encarnação o céu ficou vazio de Deus, pois estando ele confinado num corpo humano, ele não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Estão entendendo? Então, a quem que Jesus ora quando ele diz, ele ensina aos discípulos a orarem, quando ele diz: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu e não na terra. Mas se o unicismo fosse verdadeiro, então Jesus estaria fazendo um erro enorme, ensinando os apóstolos a orarem para o Pai lá no céu, sendo que ele estava na terra. É que Jesus não era o Pai, Jesus era o Filho. Então, sabemos que Jesus não cometeu nenhum equívoco, ele ensinou corretamente. Ele estava aqui na terra e o Pai estava no céu.
Está escrito: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20,17. Então o Pai estava lá, o Filho estava aqui. Dedução: duas pessoas distintas. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai, mas o Pai é Deus e o Filho é Deus. E como eles participam de uma mesma substância, de uma mesma essência divina, nós podemos dizer que Deus é um, porque o Pai e o Filho são um. Então não há nenhuma confusão, nenhum equívoco. Jesus também disse claramente que ele não era o Espírito Santo. Jesus disse: e a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Lucas 12:10. Não é o Espírito Santo. Porque Jesus disse que toda blasfêmia, toda palavra contra o Filho do Homem tem perdão. Se ele fosse o Espírito Santo, ele não ia dizer que teria perdão, porque logo a seguir ele diz: mas toda blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. São pessoas distintas. Nós vimos nesta lição também que, além do unicismo, tem o unitarismo. Parece demais as duas doutrinas. Na realidade, não dá para separar bem. Mas o pensamento unitário, no pensamento unitário, não existe a pluralidade de pessoas. Se no unicismo ele aceita que Deus manifesta de três modos diferentes, por isso chama modalismo também. No unitarismo ele não aceita nem essa distinção de modalidades. No unitarismo, a palavra começa com a expressão uni. Eles então anulam toda e qualquer possibilidade de manifestações de pessoas. Eles ensinam que as três pessoas, na realidade, não existem. Só existe um único ser divino. E segundo o próprio Deus, a unidade dele, Pai, Filho e Espírito Santo, pode ser estabelecida sim. E é uma unidade que pode ser feita através de duas ou mais pessoas. A unidade para Deus não é uma unidade absoluta. Deus entende de unidade melhor do que nós. Ele entende matemática melhor do que nós. Quando ele diz que há possibilidade de 1 mais 1 ser 1, é porque existe isso no plano espiritual. Não, mas aqui, pastor, 1 mais 1 é 2. Tá? Essa é a sabedoria humana, isso é o racional. Agora, na revelação do Deus Trino, 1 mais 1 mais 1 pode ser 1, como é 1. E mesmo sendo 3. Este é o mistério. Então, segundo o próprio Deus, ele se revelou sendo 3, distintamente, e ao mesmo tempo sendo um único ser divino. O Senhor disse o seguinte na sua palavra: olha a unidade como ela acontece às vezes com duas partes. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. Neste texto, nós temos a associação de duas pessoas para formar uma. Isso chama-se unidade composta. Na língua hebraica, existem duas palavras para expressar unidade. A primeira, erad. A segunda, iankid. Alguns dizem yanshid. A primeira palavra, erad, escreve echad, mas lê errad. A primeira designa uma unidade composta ou plural, como nós vimos em Gênesis 2:24. Une-se o marido, a mulher se torna uma só carne, uma unidade feita com duas partes.
Esta palavra errad, então, ela está também em textos da Bíblia que falam da natureza de Deus. Eu vou mostrar. Mas antes, deixa eu mostrar um versículo onde aparece a outra palavra, a palavra iankide. O I parece que é como se fosse dois I, iankide, mais ou menos assim. Então, esta palavra, esta sim, quer dizer unidade absoluta, formada de uma única peça. Por exemplo, vamos ler em Gênesis capítulo 22, verso 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Aqui está a palavra iankide. Aqui a unidade absoluta. Não tem margem para duas peças, é só uma. Bom, a pergunta é essa: qual dessas palavras, errad ou iankide, é empregada em Deuteronômio 6,4? Eu estou falando de Deuteronômio 6,4 para vocês gravarem isto. E só para lembrar então, Deuteronômio 6, verso 4 em diante, é o texto áureo do monoteísmo hebraico. É o Shema, que é recitado diariamente pelos judeus ortodoxos. No Shema, nós lemos: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,4, e do verso 5 em diante, o Senhor começa a dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, toda a tua alma. E ele vai expressando o mandamento mais importante da lei. O próprio Senhor Jesus, em Marcos 12, 29, cita este mandamento de Deuteronômio para um doutor da lei, dizendo para ele: você conhece o Shema? Sabe por que esse versículo é chamado do Shema? É porque a palavra Shema em hebraico significa ouça, preste atenção, e é exatamente a palavra que inicia o versículo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Era muito importante, era um dos textos mais importantes da lei. Jesus disse que é o primeiro de todos os mandamentos, anexado à ordem de amar a Deus sobre tudo e sobre todos. Para surpresa nossa, a palavra único Senhor aqui é errad, que quer dizer unidade composta. E um exemplo da unidade composta encontrada no Novo Testamento está em João 17, 21 e 22, onde Jesus diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Jesus usa o plural e usa o singular. Somos um, para que eles sejam um como nós. Olha o plural. Mas, em síntese, aqui nós temos a unidade composta. Jesus então diz que nós podemos formar uma unidade com Ele e com o Pai. Para que todos sejam um como tu és, ó Pai, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós. Olha bem, nós podemos formar uma unidade com o Pai e com o Filho. E nós temos que ter uma unidade, ser uma unidade entre nós também. Por quê? Porque sendo muitos, Paulo diz que nós somos um só corpo. Olha novamente a unidade composta. Então a ideia da unidade composta é bíblica, não está fora da Bíblia. Quando alguém fala a doutrina da Trindade, não está na Bíblia, porque está falando de algo composto, um Deus composto. Pois é, essa ideia é plenamente provada dentro das Escrituras, de um Deus composto, que é formado por três pessoas distintas. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, em 1 Coríntios 12, 12. Esse então é o sentido bíblico da unidade formada por duas ou mais pessoas. Olha, se houvesse apenas uma pessoa divina, Jesus não podia ser um com o Pai. Simplesmente ele não podia dizer: assim como nós somos um, Pai. Ele não podia dizer isso, porque poderia ser um com ele mesmo.
Se eu disser para vocês que eu sou um comigo mesmo, eu tô fazendo uma coisa totalmente ridícula. Eu não preciso dizer que sou um comigo mesmo. Porque quem está está só. Mas eu posso dizer que sou um com o irmão Lucimar. Aí fica diferente. Por quê? Porque aí tem sentido a ideia de unidade. Não posso ser um comigo mesmo. O Senhor diz, eu sou um com o Pai. E nós somos um. Ele não diz, eu sou um, mas nós somos um. Então, da mesma maneira, quando Jesus ensina em João capítulo 15, que Ele era a videira, Ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos, Jesus não está dizendo que são muitas videiras. Ele diz que é uma videira e muitos ramos, mas os muitos ramos e o tronco não faz 2 videiras, não faz 10 videiras, faz uma videira. Ontem pregamos sobre isso, e no final da mensagem eu disse, então a videira não é só o tronco, a videira é também os galhos, é também os ramos, é também as folhas, é também os frutos. Então nós somos um com Jesus. É Cristo em vós. Então isto é o que? Uma unidade composta. Uma videira, milhares de ramos, mas uma videira. A Trindade não divide a substância divina em 3 partes. Ao contrário, ela une as 3 pessoas em uma única substância divina. Então, não é o que eles querem ensinar, que nós estamos dividindo Deus. Não, não. A Trindade não divide a substância divina, ela é única. Nós não estamos dividindo a substância em 3 partes. Nós estamos dizendo que 3 pessoas possuem a mesma divindade, a mesma essência, a mesma substância. Isso é o contrário, não é pegar algo inteiro e dividi-lo, é pegar algo que já é distinto na revelação e trazê-lo para o centro da substância e da divindade. É isso que é o Pai. Nós não estamos fazendo isso, Ele já é assim, mas nós, no explicar, na forma de explicar, a gente está trazendo o entendimento de que é isso que nós estamos ensinando a respeito de Deus. Para destruir as heresias, tanto do unicismo como do unitarismo, isso de uma vez por todas, nós podemos fazer isso citando só um versículo, e talvez um dos menores da Bíblia. Sabe qual versículo? João 10, 30. O que Jesus diz lá? Ele diz poucas palavras, pouquíssimas palavras. Eu e o Pai somos um. Deu para gravar esse versículo? Já dá para repetir de cor? Vamos repeti-lo? Eu e o Pai somos um. Agora, vamos falar de novo. É exatamente porque a gente quer falar correndo demais, é que a gente perde a bênção. Vamos soletrar, como quem está aprendendo a ler. Vamos lá de novo. Eu e o Pai somos um. Escute agora. O que Jesus não disse aí? Primeiro, Jesus não disse eu, o Pai. Ele disse eu e o Pai. Se ele fosse o Pai, ele tinha que dizer eu, o Pai. Mas ele não disse. Se ele disse eu e o Pai, ele está usando a primeira e a terceira pessoa, eu e ele. São 2 pessoas distintas? São 2 pessoas distintas? Pronome, né? Eu, tu, ele, pronome. Ele está usando 2 pronomes. Primeira e terceira pessoa, eu e ele. Se ele usou essas expressões de forma tão clara, separando ele da pessoa do Pai, a pessoa do Pai da pessoa dele, então nós temos que fazer essa distinção também. Nós vamos pegar e dizer que o Pai é o Filho? Que o Filho é o Pai, apenas mudou de roupa? Não.
O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa. Vamos de novo. O que Jesus não disse? Jesus não disse, eu, o Pai, sou um. Não, ele não disse isso. Jesus disse, eu e o Pai somos. Ele está indicando aqui claramente a pluralidade das pessoas. Terceiro, o que é que Jesus não disse? Jesus não disse, eu e o Pai somos dois. Não, parece repetitivo o que eu estou falando, não é para você entender. Ao contrário, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Agora escute a interpretação. Deus não é três da mesma forma que ele é um. E ele não é um da mesma forma que ele é três. De que maneira ele é um? Jesus disse, somos um. Deus é um em divindade. Deus é um em substância divina, em essência divina. Três em uma única divindade. De maneira que a Trindade não está pregando politeísmo, crença em vários deuses. A Trindade não está reduzindo Deus e simplificando Deus, dizendo que o Pai é o Filho, o Pai e o Filho é o Espírito Santo, também não está. A igreja está reconhecendo, ao pregar a Trindade, que Deus é um Deus elevado, enorme, plural, glorioso. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, subentende que Deus sempre teve um objeto para amar. E sempre foi também um ser amado. Lá na eternidade passada, quando não havia nenhuma criatura, só havia Deus no universo. Deus era amor? Era. Por quê? Porque sendo um Deus trino, isso está no Novo Testamento, Jesus diz que o Pai ama o Filho ama o Pai, eles se amavam. O Pai, o Filho e o Espírito Santo amavam-se mutuamente. Quando Deus vai fazer o homem, Ele convida esta Trindade Santa e diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus ia chamar os anjos para fazer aquela obra? Não. Por quê? Porque os anjos eram criaturas. Deus tinha que convocar, o Pai tinha que convocar as outras pessoas da divindade que eram eternas, que são eternas como Ele sempre foi. O ser eterno. Aí você fala, pastor, não vou nem dormir hoje desse jeito. É bom mesmo que você não durma, que você fique pensando a noite inteira nisso. Está terminando. Se cada pessoa da Trindade é distinta e ainda assim totalmente Deus, então devemos concluir que há mais do que um Deus? É uma pergunta. Presta atenção, se cada pessoa da Trindade é distinta e ainda assim totalmente Deus, então devemos concluir que há mais de um Deus? Obviamente não, pois a Escritura deixa clara que há apenas um Deus, pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 21 e 22. Então, como entender? Entendemos que nós adoramos um único Deus em Trindade. Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas e não separamos a substância, pois uma é a pessoa do Pai, outra é a do Filho e outra é do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e iguais em glória, eternidade, poder, majestade, e beleza e glória. Aleluia. Esta foi um pedacinho do credo de Atanásio. Foi criado essas fórmulas de fé por causa dos desvios que vieram no decorrer dos tempos, e as pessoas, muitas muito simples, não sabiam definir em que elas realmente criam.
E aí o creio ou os credos ajudaram bastante. Agora, a gente já tem esse creio dentro de nós. À medida que a gente está estudando a Bíblia, nós temos o nosso creio. Eu creio nisto. É nisso que eu creio, é nisso que eu confio. Deus abençoe a todos, que todos possam aproveitar esse subsídio, aproveitá-lo e usá-lo nas aulas de domingo que vem em toda parte deste Brasil. Deus abençoe as escolas dominicais, os professores. Deus abençoe a igreja do Senhor neste lugar aqui, que está compartilhando diretamente comigo desse ensino. Vamos agradecer a Deus então pelo ensino desta noite. Obrigado, Senhor, te louvamos pela tua palavra viva e poderosa que nos ensina, nos instrui, nos faz conhecer a revelação deste Deus grandioso, este Deus inigualável, este Deus que enche os céus e a terra, cuja sabedoria está elevada acima de tudo e de todos. Obrigado, Senhor, porque nós temos a revelação do Teu Espírito, porque nós temos, Senhor, a certeza que o Senhor Jesus Cristo, que chegou, veio até nós, nos trouxe a verdadeira imagem, a verdadeira revelação do Pai, e por Ele temos acesso ao trono da graça, à comunhão e ao entendimento das coisas de Deus. Obrigado, abençoe a todos, guardem seu amor, nós te pedimos hoje e sempre, todos podem dizer amém, amém. E amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.